Quero falar agora sobre o Corinthians, que estabeleceu um último prazo para o patrocínio Master. O presidente Osmar Stabile tem sido bem paciente em relação às negociações com a Responsa Gaming, numa clara demonstração de que o atual mandatário alvinegro dá preferência à possibilidade de um novo patrocínio Master. Só para lembrar os números, a Esportes da Sorte, a atual patrocinadora, paga 103 milhões de reais por ano e ofereceu 150 milhões de reais anuais. Já a Responsa Gaming, que pretende criar uma casa de apostas com o nome do Corinthians, ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus que ultrapassariam os 240 milhões de reais. Além da diferença de 30 milhões de reais, a Responsa Gaming também topa fazer uma série de antecipações. Logo de cara, 50 milhões de reais nas mãos do Corinthians, dinheiro que seria utilizado para o pagamento do transfer ban. Mas o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos sobre essa empresa, que tem apenas 1 ano e meio desde que foi criada. Por conta disso, Osmar Stabile exigiu garantias bancárias, que ainda não foram apresentadas. O prazo final para a apresentação dessas garantias era de 30 de dezembro, não aconteceu. Conversei com o presidente Osmar Stabile na live dessa sexta-feira e o presidente me confidenciou que espera para segunda-feira essas garantias bancárias. Caso elas não sejam apresentadas, aí sim, o Corinthians vai assinar com a Esportes da Sorte a renovação do contrato. Se a Responsa Gaming for capaz de apresentar as garantias bancárias, será ela a patrocinadora master do Corinthians em 2026. E o fato de antecipar dinheiro utilizável para o pagamento do transfer ban é hoje o grande trunfo dessa empresa. Só para completar, contar também que a Responsa Gaming também negocia com o Vasco, negócio de 70 milhões de reais fixos mais 10 milhões de reais em bônus. Quero te contar ainda que Yuri Alberto foi para Roma, na Itália, mas nada tem a ver com a possibilidade de uma mudança para o clube da capital italiana. Ele foi para lá para acelerar o processo de obtenção de passaporte italiano, ou seja, isso vai atrasar o retorno e a sua reapresentação pós-férias. A justificativa é de que o consulado, de quem cuidaria de toda essa obtenção do passaporte, não estava aberto na virada do ano. A partir de agora ele vai conseguir dar avanço e seguimento nessa história e o jogador com passaporte europeu fica muito mais valorizado, garantindo mais dinheiro ao seu clube. Bom, vamos lá. Estava falando com o presidente Osmar Stabile, ele estava contando agora que o Corinthians reverteu uma punição que havia sido imposta ao clube, depois até vou pesquisar para entender, mas o Corinthians não poderia fazer 2 jogos na Neoquímica Arena contra a Ponte Preta e ele falou um segundo jogo. Isso foi revertido, o Corinthians vai jogar em casa no Campeonato Paulista. Também estava contando que o José Martínez e o Garro tinham punições para serem cumpridas do último Paulistão. Elas foram transformadas em pagamentos de cesta básica e o Garro e o Martínez estarão à disposição do técnico Dorival Júnior para o Campeonato Paulista, tá? Outras coisas importantes. Por que o Corinthians ainda não anunciou a renovação do contrato da Esportes da Sorte? Porque o pessoal da Responsa Gaming ainda não desistiu. Eles prometeram apresentar as garantias bancárias até segunda-feira. Se não apresentarem, aí sim, o Corinthians vai se acertar ou vai fechar a renovação do contrato com a Esportes da Sorte. Ficou para segunda-feira essa questão. Perguntei para o presidente sobre a grana da Caixa. Por que a Caixa pegou dinheiro do prêmio? E aí o que o presidente falou é que isso estava previsto em contrato, tá? Então vamos lá. Quando o Duílio assinou lá atrás, ele não soube precisar se foi o Duílio ou Augusto, mas ele acha que era o Duílio. Quando o Duílio se acertou com a Caixa, ficou combinado que se o Corinthians fosse campeão e tivesse direito a prêmios, a Caixa poderia ficar com 50% do prêmio, do valor líquido. Aí eu perguntei, você vai tentar reverter essa história? Estamos tentando, mas é muito difícil. Difícil imaginar que a gente possa contar com essa grana de volta. Mais ou menos 35 milhões de reais. E eu falei, e o transfer ban? Como é que você está resolvendo o transfer ban? Daí ele falou, a ideia era usar boa parte dessa grana da Copa do Brasil para fazer o pagamento do transfer ban. Sem esse dinheiro, vou precisar ir atrás de mais opções. Antecipação de recebíveis é uma alternativa. Perguntei sobre a rescisão do contrato com o Fagner, ele disse que não deve haver problema, o Corinthians não vai fazer grandes exigências, tem contrato até dezembro, economia de 800 mil por mês, mas quem está tratando desse assunto para a rescisão do contrato é o Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que está perto de rescindir o contrato de Fagner, garantindo uma economia de 800 mil reais por mês. O Fagner já tem um acordo fechado para continuar no Cruzeiro por mais uma temporada, prorrogável por mais uma.
Cruzeiro quer contar com o jogador a pedido do Tite, mas também por causa do seu filho, Henrique Lemos, que integra as categorias de base e é super bem avaliado. Fagner tem mais um ano de contrato no Corinthians e custa R$ 800 mil por mês. Diante de toda a dificuldade financeira do Timão, da necessidade de redução de custos, o clube precisa diminuir em R$ 5 milhões por mês sua folha salarial para cumprir o planejamento orçamentário. A tendência é que Corinthians e Fagner rescindam o contrato nos próximos dias, já esse acordo, como eu contei, entre o Cruzeiro e o lateral direito. Só para complementar, o Corinthians, antes de romper de vez o vínculo, quer ter uma última conversa com o Dorival Júnior para saber o que o treinador atual pensa a respeito do Fagner, mas diante do atual cenário, a realidade mais provável é da rescisão do contrato e da transferência do Fagner em definitivo para a Raposa. Kelvin Soares, boa noite, Nicola. O Corinthians vai pagar o transfer ban e o Talisca vai para onde? O Talisca é um dos vários muito bons jogadores cujo vínculo se encerra em junho desse ano. Anderson Talisca, Fred, Fabinho, o Matheus Pereira. Dá até para a gente fazer um vídeo bem legal de craques ou de caras muito acima da média que ficam livres no meio do ano, ou seja, já podem assinar o famoso pré-contrato, tá? Não dá para cravar para onde vai o Talisca, o Corinthians é um dos interessados, mas o ponto principal, o Timão precisa primeiro pagar seu transfer ban. A promessa do presidente Osmar Stabile, eu conversei com o presidente lá pelo dia 28 ou 29, agora estou na dúvida, e o presidente disse que a premissa básica para 2026 era pagar o transfer ban. Embora reconhecendo todas as dificuldades. E pintou um probleminha novo, né? Como é que o Corinthians pretende quitar os R$ 41 milhões que deve para o Santos Laguna e aquela dívida de mais ou menos 40 e tantos milhões de reais com o Matias Rojas? O principal movimento seria de antecipação de recebíveis e utilização da grana vinda da Copa do Brasil. Importante registrar que da grana da Copa do Brasil vai sobrar muito pouco ou quase nada. E aí deixa eu só explicar o passo a passo. O Corinthians tem direito, como campeão da Copa do Brasil, a 77 milhões de reais, beleza? Dos 77 milhões, caíram nos cofres do Corinthians 68, vamos arredondar para 69 milhões de reais. O restante foi perdido com impostos e taxações e tudo mais. O Corinthians prometeu para os atletas metade do bicho. Então, tudo que ele recebesse, metade era dos jogadores. A gente está falando de 69, mais ou menos 35 milhões de reais vão para os atletas. O ponto é que a Caixa bloqueou a outra metade, sob a justificativa do financiamento do estádio, das dificuldades que o Corinthians tem encontrado em bancar esse financiamento em dia. Então, a verdade é que o Corinthians não conseguiu usar a grana do financiamento, a grana da Copa do Brasil para pagar nem sequer o prêmio do Memphis Depay. Vocês vão lembrar que o Memphis tem direito a 5 milhões de reais, 4 milhões e 725 mil, como essa grana é livre de impostos, o custo do prêmio do Memphis Depay ele é um pouco superior a 5 milhões de reais. O Corinthians vai precisar de um dinheiro extra, embora, importante registrar, o Corinthians está tentando convencer a Caixa a abrir mão dessa grana, beleza? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!